Presta atenção às minhas palavras, aplica teu coração à minha doutrina, porque é agradável que as guardes dentro de teu coração e que elas permaneçam, todas, presentes em teus lábios. É para que o Senhor seja tua confiança, que quero instruir-te hoje. Desde muito tempo eu te escrevi conselhos e instruções, para te ensinar a verdade das coisas certas, para que respondas certo àquele que te indaga. Não despojes o pobre, porque é pobre, não oprimas o fraco à porta da cidade, porque o Senhor pleiteará sua causa e tirará a vida aos que os despojaram. Não faças amizade com um homem colérico, não andes com o violento, há o perigo de que aprendas os seus costumes e prepares um laço fatal. Não sejas daqueles que se obrigam, apertando a mão, e se fazem fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, eles te arrebatarão teu leito debaixo de ti. Não passes além dos marcos antigos que puseram teus pais. Viste um homem hábil em sua obra? Ele entrará ao serviço dos reis, e não ficará entre gente obscura. Provérbios, capítulo 23. Quando te assentares à mesa com um grande, considera com atenção quem está diante de ti. Põe uma faca na tua garganta. Se tu sentes muito apetite, não cobices seus manjares, que são alimentos enganosos. Não te afadigues para te enriqueceres, evita aplicar a isso teu espírito. Mal fixas os olhos nos bens, e nada mais há, porque a riqueza tem asas como a águia que voa para o céu. Não comas com um homem invejoso, não cobices seus manjares, porque ele se mostra tal qual se calculou em si mesmo. Ele te diz, come e bebe, mas seu coração não está contigo. Comido o bocado, tu vomitarás e desperdiçarás tuas amabilidades. Não fales aos ouvidos do insensato, porque ele desprezaria a sabedoria de tuas palavras. Não toques no marco antigo, não penetres na terra dos órfãos, porque seu vingador é poderoso e defenderá sua causa contra ti. Aplica teu coração à instrução e teus ouvidos às palavras da ciência. Não poupes ao menino a correção, e se tu o castigares com a vara, ele não morrerá, castigando-o com a vara, salvarás sua vida da morada dos mortos. Meu filho, se o teu espírito for sábio, meu coração se alegrará contigo. Meus rins estremecerão de alegria, quando teus lábios proferirem palavras retas. Que teu coração não inveje os pecadores, mas permaneça sempre no temor do Senhor, porque então haverá certamente um futuro e tua esperança não será frustrada. Ouve, meu filho, sê sábio, dirige teu coração pelo caminho reto, não te ajuntes com os bebedores de vinho, com aqueles que devoram carnes, pois o ébrio e o glutão se empobrecem e a sonolência veste-se com andrajos. Dá ouvidos a teu pai, aquele que te gerou, e não desprezes tua mãe quando envelhecer. Adquire a verdade e não a vendas, adquire sabedoria, instruções e inteligência. O pai do justo exultará de alegria, aquele que gerou um sábio se alegrará nele. Que teu pai se alegre por tua causa, que viva na alegria aquela que te deu a luz. Meu filho, dá-me teu coração. Que teus olhos observem meus caminhos, pois a meretriz é uma fossa profunda e entranha, um poço estreito. Como um salteador ele fica de emboscada e, entre os homens, multiplica os infiéis. Para quem os dá? Para quem os dais? Para quem as contendas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem motivo? Para quem o vermelho dos olhos? Para aqueles que permanecem junto ao vinho, para aqueles que vão saborear o vinho misturado. Não consideres o vinho, como ele é vermelho, como brilha na taça, como corre suavemente. Mas, no fim, morde como uma serpente e pica como um basilisco. Os teus olhos verão coisas estranhas, teu coração pronunciará coisas incoerentes. Serás como um homem adormecido no fundo do mar, ou deitado no cimo do mastro, e feriram-me, dirás tu, e não sinto dor. Bateram-me, e não sinto nada. Quando despertei eu, quero mais ainda. Provérbios, capítulo 24. Não invejes os maus, nem desejes estar com eles,
Porque seus corações maquinam a violência e seus lábios só proclamam a iniquidade. É com sabedoria que se constrói a casa, pela prudência ela se consolida. Pela ciência enchem-se os celeiros de todo bem precioso e agradável. O sábio é um homem forte, o douto é cheio de vigor. É com a prudência que empreenderás a guerra e a vitória depende de grande número de conselheiros. A sabedoria é por demais sublime para o tolo, à porta da cidade, ele não abre a boca. Quem medita fazer o mal, é chamado mestre intrigante. O desígnio da loucura é o pecado, e detrator é terror para os outros. Se te deixas abater no dia da adversidade, minguada é a tua força. Livros que foram entregues à morte, salvos que cambaleiam indo para o massacre. Se disseres, e mais, não o sabia. Aquele que pesa os corações não o verá. Aquele que vigia tua alma não o saberá. E não o retribuirá a cada qual segundo o seu procedimento? Meu filho, come mel, pois é bom, um favo de mel é doce para teu paladar. Sabe, pois, que assim será a sabedoria para a tua alma. Se tu a encontrares, haverá para ti um bom futuro e tua esperança não será frustrada. Não conspires, ó ímpio, contra a casa do justo, não destruas sua habitação. Porque o justo cai 7 vezes, mas ergue-se, enquanto os ímpios desfalecem na desgraça. Não te alegres, se teu inimigo cair, se tropeçar, que não se rejubile teu coração, para não suceder que o Senhor o veja, e isto lhe desagrade, e tire de cima dele sua ira. Não te indignes à vista dos maus, não invejes os ímpios, porque para o mal não há futuro e o luzeiro dos ímpios se extinguirá. Meu filho, teme o Senhor e o Rei, não te mistures com os sediciosos, porque, de repente, surgirá a sua desgraça. Quem conhece a destruição de uns e de outros? O que segue ainda dos sábios, não é bom mostrar-se parcial no julgamento. Ao que diz ao culpado, tu és inocente, os povos o amaldiçoarão, as nações o abominarão. Aqueles que sabem repreender são louvados, sobre eles cai uma chuva de bênçãos. Dá um beijo nos lábios àquele que responde com sinceridade. Cuida da tua tarefa de fora, aplica-te ao teu campo e depois edificarás tua habitação. Não sejas testemunha inconsiderada contra teu próximo. Queres, acaso, que teus lábios te enganem? Não digas, eu lhe farei o que me fez, pagarei a este homem segundo seus atos. Perto da terra do preguiçoso eu passei, junto à vinha de um homem insensato, eis que, por toda a parte, cresciam abrolhos, urtigas cobriam o solo, um muro de pedra estava por terra. Vendo isso, refleti, daquilo que havia visto, tirei esta lição, um pouco de sono, um pouco de torpor, um pouco cruzando as mãos para descansar e virá a indigência como um vagabundo, a miséria como um homem armado. Provérbios, capítulo 25. Ainda alguns provérbios de Salomão, recolhidos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar uma coisa, a glória dos reis é esquadrinhá-la. A altura do céu, a profundeza da terra são impenetráveis, bem como o coração dos reis. Tira as escórias da prata e terás um vaso para ouríveis, afasta o mal da presença do rei e seu trono se firmará na justiça. Não te faças de pretensioso diante do rei, não te ponhas no lugar dos grandes. É melhor que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante de um personagem. O que teus olhos viram, não o descubras com precipitação numa contenda, pois, no final das contas, que farás tu quando o outro te houver confundido? Trata teu negócio com teu próximo de maneira a não revelar o segredo de outro, para que não sejas repreendido por aquele que ouviu nem incorras em descrédito irreparável. Maçãs de ouro sobre prata gravada, tais são as palavras oportunas. Anel de ouro, joia de ouro fino, tal é o sábio que admoesta um ouvido atento. Frescor de neve no tempo da colheita, tal é um mensageiro fiel para quem o envia, e ele restaura a alma de seu senhor. Nuvens e vento sem chuva, tal é o homem que se gaba falsamente de dar. Pela paciência o juiz se deixa aplacar, a língua que fala com brandura pode quebrantar ossos.
Achaste mel? Come o que for suficiente, e se comeres demais, tu o vomitarás. Põe raramente o pé na casa do vizinho, e enfastiado de ti, ele te viria a aborrecer. Clava, espada, flecha penetrante, tal é o que usa de falso testemunho contra seu próximo. Dente arruinado, pé que resvala, tal é a confiança de um pérfido no dia da desventura. Tirar a capa num dia de frio, derramar vinagre numa ferida, e isso faz aquele que canta canções a um coração atribulado. Tem o teu inimigo fome? Dá-lhe de comer. Tem sede? Dá-lhe de beber, assim amontoarás brasas ardentes sobre sua cabeça e o Senhor te recompensará. O vento norte traz chuva e a língua detratora anuvia os semblantes. É melhor habitar um canto do terraço do que viver com uma mulher impertinente. Água fresca para uma garganta sedenta, tal é uma boa nova vinda de terra longínqua. Fonte turva e manancial contaminado, tal é o justo que cede diante do ímpio. Comer mel em demasia não é bom, usa de moderação nas palavras elogiosas. Como uma cidade desmantelada, sem muralhas, tal é o homem que não é senhor de si. Provérbios, capítulo 26. Assim como a neve é imprópria no estio e a chuva na ceifa, do mesmo modo não convém ao insensato a consideração. Como um pássaro que foge, uma andorinha que voa e uma maldição injustificada permanece sem efeito. O açoite para o cavalo, o freio para o asno, a vara para as costas do tolo. Não respondas ao nécio segundo sua insensatez, para não seres semelhante a ele. Responde ao tolo segundo sua loucura, para que ele não se julgue sábio aos seus olhos. Corta os pés, bebe aflições quem confia uma mensagem a um tolo. As pernas de um coxo não têm força, e do mesmo modo uma sentença na boca de um tolo. É colocar pedra na funda cumprimentar um tolo. Um espinho que cai na mão de um embriagado, tal é uma sentença na boca dos insensatos. Um arqueiro que fere a todos, tal é aquele que emprega um tolo ou um embriagado. Um cão que volta ao seu vômito, tal é o louco que reitera suas loucuras. Tu tens visto um homem que se julga sábio? Há mais a esperar de um tolo do que dele. Há um leão no caminho, diz o preguiçoso, um leão na estrada. A porta gira sobre seus gonzos, e assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso põe sua mão no prato e custa-lhe muito levá-la à boca. O preguiçoso julga-se mais sábio do que 7 homens que respondem com prudência. É pegar pelas orelhas um cão que passa a envolver-se num debate que não interessa. Um louco furioso que lança chamas, flechas e morte, tal é o homem que engana seu próximo e diz em seguida, e mais era para brincar. Sem lenha o fogo se apaga, e desaparecido o relator, acaba-se a questão. Carvão sobre a brasa, lenha sobre o fogo, tal é um intrigante para atiçar uma disputa. As palavras do mexeriqueiro são como guloseimas, penetram até o fundo das entranhas. Uma liga de prata sobre o pote de argila, tais são as palavras ardentes com um coração malévolo. O que odeia, fala com dissimulação, no seu interior máquina a fraude, quando ele falar com amabilidade, não te fiéis nele porque há 7 abominações em seu coração, pode dissimular seu ódio sob aparências, e sua malícia acabará por ser revelada ao público. Quem cava uma fossa, ali cai, quem rola uma pedra, cairá debaixo dela. A língua mendaz odeia aqueles que ela atinge, a boca enganosa conduz à ruína. Provérbios, capítulo 27. Não te gabes do dia de amanhã porque não sabes o que ele poderá engendrar. Que seja outro que te louve, não a tua própria boca, um estranho, não teus próprios lábios. Pesada é a pedra, pesada a areia, mais pesada ainda é a cólera de um tolo. Crueldade do furor, ímpetos da cólera, e mais quem pode suportar o ciúme? Melhor é a correção manifesta do que uma amizade fingida. As feridas do amigo são provas de lealdade, mas os beijos do que odeia são abundantes. Saciado o apetite, calca aos pés o favo de mel, para o faminto tudo que é amargo parece doce.
Um pássaro que anda longe do seu ninho, tal é o homem que vive longe de sua terra. Azeite e incenso alegram o coração, e a bondade de um amigo consola a alma. Não abandones teu amigo, o amigo de teu pai, não vais à casa do teu irmão em dia de aflição. Vale mais um vizinho que está perto, que um irmão distante. Sê sábio, meu filho, alegrarás meu coração e eu poderei responder ao que me ultrajar. O homem prudente percebe o mal e se põe a salvo, os imprudentes passam adiante e aguentam o peso. Toma sua veste, porque ficou fiador de outrem, exige o penhor que deve aos estrangeiros. Quem, desde o amanhecer, louva seu vizinho em alta voz é censurado de o ter amaldiçoado. Goteira que cai de contínuo em dia de chuva e mulher litigiosa, tudo é a mesma coisa. Querer retê-la é reter o vento, ou pegar azeite com a mão. O ferro com o ferro se aguça, o homem aguça o homem. Quem trata de sua figueira, comerá seu fruto, quem cuida do seu senhor, será honrado. Como o reflexo do rosto na água, assim é o coração do homem para o homem. A morada dos mortos e o abismo nunca se enchem, assim os olhos do homem são insaciáveis. Há um crisol para a prata, um forno para o ouro, assim o homem é provado pela sua reputação. Ainda que pisasses o insensato num triturador, entre os grãos, com um pilão, sua loucura não se separaria dele. Certifica-te bem do estado do teu gado miúdo, atende aos teus rebanhos, porque a riqueza não é eterna e a coroa não permanece de geração em geração. Quando se abre o prado, quando brotam as ervas, uma vez recolhido o feno das montanhas, tens ainda cordeiros para te vestir e bodes para pagares um campo, leite de cabra suficiente para teu sustento, para o sustento de tua casa e a manutenção das tuas servas. Provérbios, capítulo 28. O ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo sente-se seguro como um leão. Por causa do pecado de um país, multiplicam-se os chefes, mas sob um homem sábio e sensato a ordem perdura. Um pobre que oprime miseráveis é qual chuva torrencial, causa de fome. Quem abandona a instrução, louva o ímpio, quem a observa, faz-lhe guerra. Os homens maus não compreendem o que é justo, os que buscam o Senhor tudo entendem. Mais vale um pobre que caminha na integridade do que um rico em caminhos tortuosos. Um filho inteligente segue a instrução, quem convive com os devassos, torna-se a vergonha de seu pai. Quem aumenta sua fortuna por usuras e logro, ajunta para o que tem piedade dos pequenos. Aquele que afasta o ouvido para não ouvir a instrução, até em sua oração é um objeto de horror. Quem seduz os homens corretos para um mau caminho, cairá no fosso que ele mesmo cavou e para os íntegros caberá a herança da felicidade. O rico julga-se sábio, mas o pobre inteligente penetra-o a fundo. Quando os justos triunfam, há muita alegria, quando os ímpios se erguem, cada qual se esconde. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar, quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. Feliz daquele que vive em temor contínuo, mas o que endurece seu coração cairá na desgraça. Leão rugidor, urso esfaimado, tal é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Um príncipe, destituído de senso, é rico em extorsões, mas o que odeia o lucro viverá longos dias. O homem sobre o qual pesa o sangue de outro fugirá até o fosso, e não o retenhas. O que caminha na integridade será salvo, quem seguir por caminhos tortuosos cairá no fosso. O que cultiva seu solo terá pão à vontade, o que corre atrás das vaidades se fartará de miséria. O homem leal será acumulado de bênçãos, o que, porém, tem pressa de se enriquecer não ficará impune. Não é bom mostrar-se parcial, há quem cometa este pecado por um pedaço de pão. O homem invejoso precipita-se atrás da fortuna, e não sabe que vai cair sobre ele a indigência. Quem corrige alguém encontra no fim mais gratidão do que lisonjas. Quem furta de seu pai ou de sua mãe, dizendo, isto não é pecado, é colega do bandoleiro. O homem cobiçoso provoca contendas, mas o que se fia no Senhor será saciado. O que se fia em seu próprio coração é um tolo, quem caminha com sabedoria escapará do perigo.
O que dá ao pobre não padecerá penúria, mas quem fecha os olhos ficará cheio de maldições. Quando se erguem os ímpios, cada qual se oculta; quando eles perecem, multiplicam-se os justos. Provérbios, capítulo 29. O homem que, apesar das admoestações, se obstina será logo irremediavelmente arruinado. Quando dominam os justos, alegra-se o povo; quando governa o ímpio, o povo geme. Quem ama a sabedoria alegra seu pai; o que frequenta as prostitutas dissipa a sua fortuna. É pela justiça que um rei firma seu país, mas aquele que o sobrecarrega com muitos impostos o arruína. O homem que adula seu próximo estende redes aos seus pés. No delito do ímpio há um ardil, mas o justo corre alegremente. O justo conhece a causa dos pobres, o ímpio a ignora. Os escarnecedores ateiam fogo na cidade, mas os sábios acalmam o furor. Discute um sábio com um tolo. Que ele se zangue ou que ele se ria, não terá paz. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os homens retos tomam cuidado com sua vida. O insensato desafoga toda a sua ira, mas o sábio a domina e a recalca. Quando um soberano presta atenção às mentiras, todos os seus servidores tornam-se maus. O pobre e o opressor se encontram, e é o Senhor que ilumina os olhos de cada um. Um rei que julga com equidade os humildes terá seu trono firmado para sempre. Vara e correção dão a sabedoria; menino abandonado à sua vontade se torna a vergonha da mãe. Quando se multiplicam os ímpios, multiplica-se o crime, mas os justos contemplarão sua queda. Corrige teu filho e ele te dará repouso e será as delícias de tua vida. Por falta de visão, o povo vive sem freios; ditoso o que observa a instrução. Não é com palavras que se corrige um escravo, porque ele compreende, mas não se atém a elas. Viste um homem precipitado no falar; há mais esperança num tolo do que nele. Um escravo mimado desde sua juventude, acaba por se tornar desobediente. Um homem irascível excita contendas; o colérico acumula as faltas. O orgulho de um homem leva-o à humilhação, mas o humilde de espírito obtém a glória. Quem partilha com o ladrão, odeia-se a si mesmo; ouve a maldição e nada denuncia. O temor dos homens prepara um laço, mas quem confia no Senhor permanece seguro. Muitos buscam o favor de um príncipe, mas é do Senhor que cada homem alcança justiça. O homem iníquo é abominado pelos justos; o ímpio abomina aquele que anda pelo caminho certo. Provérbios, capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jasses, de Massa. Palavras desse homem: e eu me fatiguei por Deus, estou esgotado por Deus, eis-me entregue. Porque eu sou o mais insensato dos homens, não tenho a inteligência de um homem. Não aprendi a sabedoria e não conheci a ciência do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem reteve o vento em suas mãos? Quem envolveu as águas em seu manto? Quem determinou as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é provada, é um escudo para quem se fia nele. Não acrescentes nada às suas palavras, para que ele não te corrija e sejas achado mentiroso. Eu te peço duas coisas: não me negues antes de minha morte; afasta de mim falsidade e mentira; não me deis nem pobreza nem riqueza; concede-me o pão que me é necessário, para que, saciado, eu não te renegue, e não diga: quem é o Senhor? Ou que, pobre, eu não roube, e não profane o nome do meu Deus. Não calunies um escravo junto de seu senhor, para que ele não te amaldiçoe e sofras o castigo. Há uma raça que amaldiçoa seu pai e que não abençoa sua mãe. Há uma raça que se julga pura e que não está limpa de sua mancha. Há uma raça, ó, cujos olhos são altivos, com pálpebras levantadas. Há uma raça cujos dentes são espadas e os maxilares, facas, para devorar os desvalidos da terra e os indigentes dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, dá. Há três coisas insaciáveis, quatro mesmo,
que nunca dizem basta. A habitação dos mortos, o seio estéril, o solo que a água jamais sacia e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai, de quem se recusa a obedecer a sua mãe, os corvos da torrente o arrebatarão, os filhos da águia o devorarão. Há 3 coisas que me são mistério, 4 mesmo, que não compreendo: o vôo da águia nos céus, o rastejar da cobra no rochedo, a navegação de um navio em pleno mar, o caminho de um homem junto a uma jovem. Tal é o procedimento da mulher adúltera: come, depois limpa a boca, dizendo, e não fiz mal algum. 3 coisas fazem tremer a terra, há mesmo 4 que ela não pode suportar: um escravo que se torna rei, um tolo que está farto de pão, uma filha desprezada que se casa, uma serva que suplanta sua senhora. Há 4 animais pequenos na terra que, entretanto, são sábios, muito sábios: as formigas, povo sem força, que, durante o verão, preparam suas provisões, os arganazes, povo sem poder, que fazem sua habitação nos rochedos, os gafanhotos, que não têm rei e avançam todos em bandos, a lagartixa, que se pode pegar na mão e penetra nos palácios reais. Há 3 coisas que têm bela aparência, 4 mesmo, que andam garbosamente: o leão, o mais bravo dos animais, que não recua diante de nada, o animal cingido pelos rins, o bode e o rei acompanhado de seu exército. Se tiveres a asneira de levar-te a ti mesmo, refletindo nisso, depois, põe tua mão à boca, porque quem comprime o leite, tira dele a manteiga, quem aperta o nariz, faz jorrar o sangue, quem provoca a cólera, promove a disputa. Provérbios, capítulo 31. Palavras de Lamuel, rei de Massa, que lhe foram ensinadas por sua mãe: e meu filho, filho de minhas entranhas, que te direi eu? Não, ó filho de meus votos. Não deis teu vigor às mulheres e teu caminho àquelas que perdem os reis. Não é próprio dos reis, Lamuel, não convém aos reis beber vinho, nem aos príncipes dar-se aos licores, para que, bebendo, eles não esqueçam a lei e não desconheçam o direito de todos os infelizes. Dai a bebida forte àquele que desfalece e o vinho àquele que tem amargura no coração, que ele beba e esquecerá sua miséria e já não se lembrará de suas mágoas. Abre tua boca a favor do mundo, pela causa de todos os abandonados, abre tua boca para pronunciar sentenças justas, faze justiça ao aflito e ao indigente. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido, e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre. Semelhante ao navio do mercador, manda vir seus víveres de longe. Levanta-se, ainda de noite, distribui a comida à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela encontra uma terra, adquire-a, planta uma vinha com o ganho de suas mãos. Cinge os rins de fortaleza, revigora seus braços. Alegra-se com o seu lucro, e sua lâmpada não se apaga durante a noite. Põe a mão na roca, seus dedos manejam o fuso. Estende os braços ao infeliz e abre a mão ao indigente. Ela não teme a neve em sua casa, porque toda a sua família tem vestes duplas. Faz para si cobertas, e suas vestes são de linho fino e de púrpura. Seu marido é considerado nas portas da cidade, quando se senta com os anciãos da terra. Tece linho e o vende, fornece cintos ao mercador. Fortaleza e graça lhe servem de ornamentos, ri-se do dia de amanhã. Abre a boca com sabedoria, amáveis instruções surgem de sua língua. Vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. Seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada e seu marido para elogiá-la. Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excedes a todas. A graça é falaz e a beleza é vã, a mulher inteligente é a que se deve louvar. Dai-lhe o fruto de suas mãos e que suas obras a louvem nas portas da cidade.